Bom, nossa aula de hoje, fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Estarei ensinando para você como resolver uma equação completa através da fórmula de Bhaskara, né? Então, como você aprendeu a identificar os coeficientes, né? Aprendeu a como colocar uma equação na forma reduzida, a resolver uma equação incompleta em B, né? Resolver uma equação incompleta em C, estarei ensinando para você como resolver uma equação do segundo grau completo. Então, nós temos aí a fórmula de Bhaskara, né? X ele é igual a menos B mais ou menos delta, duas vezes o coeficiente A, né? Esse menos B, pessoal, significa o coeficiente B, né? Ela é chamada de fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau, né? Dessa equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Só para a gente relembrar como você vai identificar os coeficientes, né? É aquela letra que está ao lado da incógnita x2. Nesse caso seria o que? O A. Esse seria o coeficiente B, aquele número que está do lado de x. E o C, né, é o que? É o termo independente. Ele não dependa do x, né? Está sozinho, né? Lembrando que A, B e C são números reais. Isso quer dizer que vale para todos os números, tanto dos conjuntos naturais, conjuntos inteiros, né? Positivos, negativos, frações, números decimais, números irracionais. Então, isso vai juntar todos para formar o conjunto dos reais, né? Então, temos a expressão b ao quadrado menos 4. Esse b ao quadrado, pessoal, né? Só para a gente recapitular, o b é o coeficiente da equação da forma reduzida, esse b ao quadrado. Isso quer dizer que você vai multiplicar duas vezes, né, o coeficiente b, menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c, que é o número real, né? Essa expressão é o número real. Quando você multiplica, vai dar um determinado valor, né, que é o número real. E é representado pela letra grega, né, o delta, né? É chamada de discriminante da equação. A fórmula resolutiva recebeu, né, e também o nome de fórmula de Bhaskara, em homenagem ao grande matemático hindu, né? Na verdade, não foi ele que criou a fórmula, ele somente recebeu essa homenagem. Então, existe ou não raízes reais, né? O que são raízes reais? É quando os valores de x1, quando for substituir na forma reduzida, o valor vai dar zero. Mesma coisa o x2, quando você tira o valor de x e substitui por esse valor x2, o resultado tem que dar zero. Vai ser raiz dessa equação, né? Quando se troca o valor de x pelo valor de x1, x2, o resultado tem que dar zero. Caso contrário, né? Se x1, x2, se eu pedir, por exemplo, verifique se x1, x2, os valores, né, que são raiz dessa equação. Caso não dá zero, porque não são. Então, a existência ou não das raízes, bem como o fato de elas serem duas iguais, né, ou seja, dois valores iguais, né, x1, x2, ou diferente, depende exclusivamente do valor do discriminante. Em outras palavras, vai depender do valor do delta, né, se o valor de x1 e x2 vão ser iguais, diferentes ou não vai existir essas raízes. Então, essa é a forma do discriminante. Delta vai ser igual, né, ao coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o c. Então, vamos partir, né, dos três casos. Ó, na equação ax2
mais bx mais c igual a zero, né? Todo mundo sabe que é uma equação do segundo grau, né? A incógnita tem elevado a 2. Isso significa que essa equação tem duas raízes, né? Como a equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero, a equação do primeiro grau tem uma raiz. E a do segundo grau, basta você verificar a incógnita x elevado a 2, quer dizer que temos dois valores para x, x1 e x2. E temos o valor do discriminante, em outras palavras, o valor do delta, né? Que é o coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c. Então, consideramos, né, quando delta for maior que zero, ou seja, qualquer número que o delta dá for maior que zero, a equação tem duas raízes reais diferentes. Quando delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. E quando delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais. Por exemplo, se o delta for menos 1, não existe raiz quadrada número negativo. E, então você coloca não tem raízes reais. Nesse primeiro exemplo, resolver a equação x2 mais 2x menos 8 igual a zero no conjunto real. E nessa equação nós temos. Então, primeira coisa, então vamos primeiro resolver essa equação do segundo grau. O que eu ensinei? Identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. O coeficiente A, pessoal, é aquele número que está ao lado de x2. O coeficiente B é aquele número que está do lado de x. E o coeficiente C é aquele número que não depende do termo de x, né? Ou seja, aquele número que está sozinho, né? Então, observando a equação x2 mais 2x menos 8 igual a zero, quem é o A? O A, nesse caso, vale quanto? Vale 1, né? Ó, o A, nesse caso aqui, é 1, né? Que é 1 vezes x2. Quem é o B? O B, nesse caso, é quem? É 2. E quem é o C? O C, pessoal, nesse caso aqui, é menos 8. Pronto, você já identificou os coeficientes, o A, o B e o C. E agora, o que eu vou fazer agora? Vou encontrar o valor do discriminante, ou seja, o valor do delta, né? Perdão, quem é a forma do delta? A forma do delta, pessoal, é quem? É o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Quem é o coeficiente b? Ó, observe que o b é 2. Então, tu vai multiplicar duas vezes o b. Menos 4 vezes o coeficiente a. Quem é? É 1. Vezes o coeficiente quem? O c, que é menos 8. Então, fazendo as continhas, quem vai ser o valor do delta? Delta vai ser igual a 2 elevado a 2, que vai ser quanto? 4. Sem fazer jogo de sinal, viu? Ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Agora fazer a operação de soma. Vai ser 4 mais 32. O delta vai ser quanto? 36. Observe que como o delta é 36, ó, voltando aqui, quando o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais diferentes. Ou seja, eu tenho dois valores de x diferentes, né? O x1 é diferente de x2. Voltando aqui para a equação, né? Então, colocando na forma de Bhaskara, x vai ser igual a menos b, que é o coeficiente b, mais ou menos a raiz do discriminante, em outras palavras, o valor do delta, dividido por duas vezes o coeficiente a, igual, né? Quem é o coeficiente b? É 2. Como 2 é positivo, esse menos é de fora, né? Seria o menos b. Vai ser quem? Menos
com mais dá menos, né? Menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que todo mundo sabe que é o quê? 6, porque 6 vezes 6 é 36. 2 vezes 1 dá 2, então vai ter menos 2, mais ou menos 6 sobre 2. Então você vai fazer a operação da soma com x1 e depois vai fazer a subtração com x2. Mas lembrando, pessoal, que eu tenho menos 2 negativo. Então o x1 vai ser menos 2 mais 6 dividido por 2. Observe que eu tenho dois números que, ó, diferente. Eu tenho um sinal de menos e os sinais de mais. O que eu vou fazer? Vou subtrair e dar o sinal do maior. Quem é o maior? O 6, porque o 6 é positivo. Então, tem um 6 tirando 2, vai dar 4 positivo. Dividido por 2, dá 2. Observe que o valor de x1 é 2. Agora vamos encontrar o x2. Eu tenho menos 2 com menos 6, né? Sinais iguais, repete e soma. 2 mais 6 dá quanto, pessoal? É só vir fazer aqui uma correção aqui. Para a gente corrigir. Esse caso seria menos 8. Então, se você pegar menos 8 e dividir por 2, vai dar menos 4. Viu? Só perdão aqui essa correção. Então, primeira coisa, você encontra o valor do delta. Depois, se você encontrar o valor do delta, você agora vai usar na forma de Bhaskara, porque você precisa saber o valor de x1 e x2, né? Então, tá aí a resposta. Então, o que você vai fazer? Identificar os coeficientes da equação do segundo grau, né? Quem é o coeficiente A? Vamos só recapitular. O coeficiente A, pessoal, é aquele número que acompanha, que está do lado do x2. O coeficiente B é aquele número que está do lado do x. E o coeficiente C é aquele número que é o termo independente, que não depende do x. Então, repetindo, o A vale quanto? Vale 1. O B é 2 e o C é menos 8. O 1, pessoal, não é obrigado a aparecer. Então, você já sabe que vale 1. Então, o que eu fiz? Eu usei essa forma aqui de cima, forma do delta, que é b ao quadrado, que é o b, é do coeficiente b, menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c. Então, o que eu peguei? Peguei o valor dos coeficientes, substituí no valor do delta. Que é o coeficiente b? Só para a gente recapitular. Vai ser 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes, né, que é o c, menos 8. Observe, pessoal, eu coloco parênteses porque é o número negativo, menos 8. Então, 2 ao quadrado dá 4. Aí você faz o jogo de sinal. Se o número fosse positivo, ficava menos. Viu? Então, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, o valor do delta vai ser quem? Vai ser 4 mais 32 igual a 36. Como esse número é maior que zero, então eu tenho duas raízes diferentes. Então, esse aqui é o nosso exemplo número 1, né? Vamos para o exemplo 2. Resolver a equação x2 menos 14x mais 49 igual a zero. No conjunto R, nessa equação nós temos. O que vamos aprender aqui nessa aula? Identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O coeficiente A é 1. O coeficiente B é menos 14. Se você colocar 14, está errado. Tem que colocar o sinal negativo. Se fosse positivo, o sinal é obrigado você colocar o sinal de mais. Eu só o 14. Mas como o coeficiente B é negativo, você tem que colocar menos 14. Quem é o valor do C? 49. Então, vamos resolver o valor do delta, né? Quem é a forma do delta? Vai ser o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes
o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então, como o coeficiente B é menos 14, então você vai multiplicar duas vezes o menos 14. Lembrando, sem fazer o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. 14 vezes 14 dá 196. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 49 dá 196. 196 menos 196 vai dar 0, né? Então, o que diz lá em cima? Quando o for igual a 0, a equação tem duas raízes reais iguais, né? Então, x1 vai ser igual a x2. Então, colocando a forma de básica, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por duas vezes o coeficiente a. Mas quem é o coeficiente b? É menos 14. Então, tem que fazer o joguinho de sinal, ó. Porque eu tenho menos da forma, né? Menos com menos o coeficiente b. Menos com menos dá mais, né? A raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 0 é 0, né? Então, 14 mais 0 dá 14. Duas vezes o coeficiente 1 é 2. Então, 14 dividido por 2 dá 7. Então, como x1 é igual a x2, né? Isso quer dizer que o x1 vale 7 e o x2 vale 7. São duas raízes iguais, né? Esse é o nosso exemplo 2. Agora, por exemplo 3, resolver a equação x2 menos 5x mais 8 igual a 0 no conjunto R nessa equação. Vamos primeiro identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A é 1. Quem é o coeficiente B? Menos 5. Quem é o coeficiente C? É 8, né? 8 positivo. Observe, pessoal, que quando vamos colocar aqui na forma do delta, quem é o coeficiente B? É menos 5 elevado ao quadrado. Então, vou multiplicar o quê? Duas vezes o menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. 25 menos 32, delta é igual a quanto? Menos 7. Observe que o delta é negativo. Então, o que vamos observar na terceira opção? Quando o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais. Pronto. Nesse caso aqui, a resposta que você vai colocar no exercício não existe raízes reais. Pronto, acabou. Não precisa, né, mais usar a forma de básica. Basta você colocar só isso. Não existe raízes reais. Então, pessoal, aqui são as três formas de exercícios, né? Você pode usar a forma de básica para resolver uma equação incompleta em B, em C, em B e C. Pode fazer muito exercício. Então, pessoal, isso aqui foi nossa aula, né? A forma resolutiva de uma equação do segundo grau com uma incógnita, né? Então, eu posso usar essa fórmula para resolver uma equação completa. Ax2 mais bx igual mais bx mais c igual a 0, né? Nós aprendemos a pegar a forma do delta, né? Que é o coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c, certo? Aprendemos a importância dessa forma para resolver qualquer exercício de equação do segundo grau. Então, obrigado por assistir essa aula, né? Se você gostou, compartilhe e dê seu like. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, meus alunos podem me chamar no privado. E bons exercícios.